demônio, para a gente já começar a falar aqui que eles associam a pata do bode ou o pé do bode ao demônio, ao Satanás, a gente tem que entender uma coisa importante. Dentro da tradição iorubá, né? Dentro da tradição africana, o Satanás não existe. O diabo não existe. Então não tem como, né, dentro desse contexto, não tem como uma coisa ser associada a algo que não existe. Sim, porque se a pata do bode, né, é associada ao demônio para algumas pessoas, como haverá uma associação dessa, sendo que para a tradição iorubá, que é a tradição que criou esse simbolismo, né, porque o simbolismo da pata do bode não vem de agora, é um simbolismo muito antigo, né, de uma tradição iorubá. Se nessa tradição iorubá não se acredita ou não existe, né, essa entidade chamada Satanás ou Satã ou Diabo, então não tem como uma coisa ser outra, né? Então é uma questão de lógica, tá certo? Só para vocês entenderem aí, para a gente poder começar a falar aqui. Então participe, né, que a gente está sempre respondendo pergunta aí. Na verdade, pessoal, quem mandou essa pergunta foi o Yuri Murilo. Olha que interessante, de colocar axé. Pai, explica o porquê na imagem de Exu, do lodo, no caso ele coloca, e do Exu Tranca-Ruas, eles possuem uma pata e não um pé. Pelo menos só vi nessas duas imagens. Pode explicar? Então, ele fala que só viu na imagem do Exu do Lodo e na imagem do Exu Tranca-Ruas. Na verdade, pessoal, para quem não sabe, antigamente, todas as imagens, ou seja, todas não, mas a maioria das imagens de Exu continham a pata de bode. É isso mesmo, não é a pata de vaca, tá certo? Não é a de cavalo, é a pata do bode. A maioria das imagens continham, né, esse detalhe em alguma das patas. Na maioria das vezes na perna esquerda. Na maioria das vezes. E eu vou mostrar para vocês o significado. A gente já tem aqui sobre a mitologia grega. E na verdade não. É uma mitologia um pouco mais antiga. A gente vai falar ali da tradição iorubá. E para quem não sabe, essa doutrina iorubá, a cultura iorubá, é uma cultura dos primórdios da civilização. Porque a gente está falando dos orixás que foram os criadores do mundo. Então ela vem muito antes da mitologia grega, ela vem muito antes de várias outras mitologias. Porque a mitologia iorubá, é claro que não tem um estudo comprovado, isso é apenas dentro de doutrinas religiosas, que no caso a gente tem aí as vertentes de nações, candomblé e por aí vai, né? Vamos dar um exemplo assim. Então, é uma tradição um pouco mais antiga, né? Dentro desse contexto que a gente traz, que é o simbolismo dentro da religião. Então a gente vai esquecer um pouquinho as outras mitologias, mitologia grega, porque tem realmente, na mitologia grega tem, né, o pé do animal substituído, partes do animal que substituem certas partes do corpo humano. Mas a gente vai falar da tradição iorubá, que é uma tradição voltada aos orixás. Antes da gente começar a falar para vocês, eu vou contar um Itan. Um Itan para a gente chegar ao porquê da pata ou do pé de bode nas imagens de Exu. Certo? O que é um Itan? O Itan é uma passagem de vida, é uma lenda, é uma história de vida. Vamos lá. Antigamente tinha um rei, certo? Antigamente tinha um rei. Era um rei muito poderoso, né? Ele era um rei muito poderoso. Aí o que acontece? Esse rei ele foi conversar com a morte, porque ele estava tendo alguns problemas de saúde, né? Ele estava debilitado, estava tendo alguns problemas, então ele chegou ali à morte. Falou: morte, eu quero pedir só o seu auxílio aí, a sua ajuda, né? E lembrando que eu estou falando aqui de forma resumida para vocês entenderem. Eu quero o seu auxílio, quero sua ajuda. Então o que a morte fez? Ó, ô rei, eu vou te ajudar. Só que eu quero que você faça o seguinte. Eu vou te dar um bode. Certo? Eu vou te dar um bode. Depois de um tempo, eu quero que você me traga esse bode novamente. Só que eu quero todas as crias desse bode.
todos os filhos desse bode eu quero que você traga junto. E assim foi feito. A morte entregou o bode pro rei, né? E foi embora. Então o rei começou a prosperar. Só que o que acontece? O rei só tinha o bode. Como é que ele ia procriar? Né? Como é que ele ia procriar, fazer mais bodes? Ou seja, como é que ele ia conseguir fazer mais animal se ele só tinha um bode? Então ele pediu ajuda para quem? Ele pediu ajuda para Exu. Ele pediu ajuda para Exu. Só que tinha um pequeno problema. Para Exu ajudar ele precisava de uma oferenda para ser dada para Exu. E adivinha o que o rei fez? O rei matou o bode para oferecer esse bode a Exu. E assim foi feito. Chegando lá, Exu chegando lá para ajudar, o rei contou a situação, falou que ele conversou com a morte e blá 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 e tal, e ele precisava procriar, só que o bode ele teve que sacrificar para Exu. Então Exu, sem saber fazer nada, pensou em trazer uma cabra, só que não daria certo, porque o bode já foi sacrificado. Desse sacrifício, sobraram as patas do bode, que não foram utilizadas no sacrifício, e sobrou a cabeça do bode também, que não foi utilizada no sacrifício. Então, o que Exu, pela sua esperteza, né, pela sua malandragem, sua esperteza, um orixá que pensa muito rápido e tem várias ideias, ele falou assim para o rei: olha, pode deixar comigo, certo? Pode deixar comigo, que quando a morte chegar, né, para querer cobrar o bode dela e para querer cobrar os filhotes de bode, né, os filhotes, a procriação, eu quero que você me dê as patas do bode para mim, a cabeça do bode, e me arrume várias cordas. E assim foi feito. Passou 2 anos, a morte voltou. A morte chegou até o rei e falou: e aí, meu rei, me traga o meu bode e os filhos do bode, né, a procriação. Me traga ali os filhotes do bode também. Eu cheguei para receber o que eu havia te dado. O rei, desesperado, chamou Exu. E Exu pensou rapidamente: com as patas do bode, eu vou fazer várias marcações. Eu vou fazer várias marcações no chão, certo? Vou fazer várias marcações como se tivesse vários bodes, tá bom? Aí o Exu chegou na frente da morte e disse assim pra morte: olha, dona morte, o que aconteceu? A gente estava vindo a caminho, trazendo os bodes, trazendo as cabras, a procriação toda. Olha para você ver as patas aí, né? Só que veio uma turma de assaltantes, de ladrões, e roubaram esses bodes da gente. A única coisa que eu consegui foi acertar aquele bode que você deu pro rei. Eu acertei aquele bode e arranquei a cabeça dele, para que os ladrões não levassem. E olha para você ver, aqui está a cabeça do bode. E olha para você ver que eu não estou mentindo, aqui tá cheio de cordas, que eram as cordas que estavam amarrando os outros bodes todos. É claro que a morte, ela entendeu, falou: tudo bem, tá certo. Então, rei, a sua dívida comigo acabou. Mas a morte foi mais esperta. Ela falou o seguinte: agora minha dívida é com Exu. Sim, Exu, toda vez que... Vamos dar um exemplo. Toda vez que você for receber um animal, o bode vai ser um animal direto para você. Porque toda vez quando você fazer uma oferenda com o bode, uma certa parte será minha, até você pagar o que você me deve, que os ladrões levaram. Deu para vocês entenderem o porquê o bode ele tá muito na presença e ele tem esse simbolismo com o Exu? Agora a gente vai entrar na parte da pata. A pata é um simbolismo que Exu tem para dizer assim para as pessoas que Exu ele consegue enganar até a própria morte, ou até mesmo que Exu também consegue trabalhar ao lado da morte,
ou que Exu trabalha junto com a morte. Enfim, olha para vocês entenderem. Então, o significado é esse. É claro que pode ter outras derivações, igual aqui o pé esquerdo, lado instintivo e por aí vai, pode ter várias outras derivações, né, do significado. Mas o significado maior é esse, né, que o pé do bode na imagem de Exu simboliza que Exu também trabalha com a morte. Significa que Exu, ele sabe trabalhar com a morte, ele está ao lado da morte, entendeu? Ou seja, da morte o ser, tá ok? Então por isso que fala que Exu é o detetor da vida e da morte, que é um orixá muito próspero, enfim, entre essas coisas que todo mundo conhece. Então deu para vocês entenderem essa questão do pé da pata, ou seja, da pata de bode nas imagens de Exu, que é uma questão simbólica, para simbolizar isso, tá certo? É claro que nas imagens de hoje em dia, né, essa pata do bode estão sendo tiradas, né, devido a conceitos, né, que estão mudando conforme o tempo, até mesmo o chifre, né, que são simbolismos, esses conceitos, todos esses conceitos estão sendo retirados, né, conforme o tempo, devido a várias questões, né, devido que os médios hoje em dia, devido à evolução da Umbanda, devido à evolução dos trabalhos, os médios estão tendo um outro entendimento, entendeu? Então por isso que as imagens estão sendo mudadas com o tempo, tá certo? Então espero que vocês tenham entendido aí sobre essa questão. Sim, Alisson, o rei foi salvo pelo Exu, né? Mas ao mesmo tempo é como se Exu tivesse pegado a dívida, né, que o rei tinha com a morte. O Exu, ele pegou essa dívida para ele. É interessante, bastante interessante esse tanto. Mas eu espero aí que vocês tenham entendido, né, sobre essa questão, tá bom? Agora vamos continuar, vamos responder algumas perguntas. Antes da gente ir para questões que o pessoal está deixando aqui para nós, né? Porque o pessoal está deixando pergunta e a gente vai responder, né? Porque depois desse vídeo vai lá para o Umbanda, o BR também, depois você vai lá. A gente tem uma outra dúvida aqui, bem interessante, que é a dúvida da Karen R46. Ela coloca: Patrick, por que eu estava numa balada e uma moça muito doida de bebida chegou girando e gritando Laroie, Mojubá, Pombogira, e disse ter mulambo, e chegou beijando minha guia da Senhora Navalha, que para mim também é considerada de Pombogiras, porque tem o vermelho e preto mesclado, e como se fosse de Exu e Pombogira, para mim mesmo que é apresentado a Navalha. Enfim, por que dessa reação dessa moça comigo? Seria um cumprimento, um respeito, depois que disse que eu talvez trabalhasse, ou com a Padilha que me acompanha. Ela saiu brava dizendo: mulambo não se dá com Padilha, mas que eu sei entidade não tem rivalidade. A primeira coisa é essa questão de mulambo não se dá com Padilha, Padilha não se dá com mulambo, tranca-rua não se dá com marabô, sete cruzilhada não se dá com tranca-rua. Tudo mentira, tá? Tudo mentira, gente. Essa questão de rivalidade não tem nada a ver. A entidade não existe isso pra entidade, tá bom? Isso aí é o médico que coloca na cabeça. A minha mulambo não gosta da Padilha. A mulambo gosta sim, trabalha até junto. É você que é médico que tá colocando na cabeça e achando que a sua entidade não pode trabalhar com a Padilha, porque você acha que você é melhor que a Padilha. Você acha que a sua entidade é melhor, então não pode trabalhar junto. Então isso é o médico que coloca na cabeça, tá certo? Não é a entidade, porque a entidade não tem rivalidade entre elas. Pode até ter ali uma certa interferência nos trabalhos, mas isso é coisa que elas resolvem. Incorporação, quando elas estão arriadas, isso não existe, tá certo? Não existe de forma nenhuma. Agora uma outra questão tava na balada, bebendo, não sei o que, bebe e fica tonto, embriagado. Chegou uma pessoa tonta até a mim e beijou minha guia e falou salve. Não é entidade. Não é entidade. É um quiumba. Mas por que com o quiumba chegou medo?
O quiumba, ele respeita a entidade, ele tem medo da entidade, porque sabe que uma entidade pode ir ali e mandar ele embora. Vamos dar um exemplo assim. Por que um quiumba dentro do terreiro, ele chega calmo, ele chega tranquilo, sossegado, fingindo, né? Por quê? Porque ele tem medo das outras entidades perceberem que ele está ali e mandar ele embora. Aí você coloca aquela questão. A pessoa estava bêbada. Entidade não vai chegar bêbada, né? Não, tem entidades que vêm com esse tom meio cambaleando, enfim, mas a entidade não vai incorporar no médio bêbado. Uma entidade de luz não faria isso. Então é um quiumba, ainda mais na balada, tá certo? Respondida essa pergunta, tá bom? Agora a gente tem que entender, pode ser que tenha sido um quiumba também, é claro, e pode ter sido que simplesmente foi a cabeça do médio, né? Deixou o álcool tomar conta, né, a vaidade, o ego, enfim, subir para a cabeça e acabou acontecendo isso, né? Porque se eu tô numa balada, eu vejo uma pessoa com guia, pra mim tanto faz, não vai ter diferença nenhuma, tá certo? Por quê? Porque eu tô na balada, não tem nada a ver com saravá, entendeu? Então é uma questão de lógica, a gente tem que ver isso tudo, certo? Espero aí que vocês tenham entendido. Não esquece de se inscrever, deixar sua curtida no vídeo e compartilhar, tá bom?